Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora para uma introdução. Nós vamos apresentar o material e vamos dar sequência nesse tema também. É uma introdução ao Antigo Testamento, textos do Antigo Testamento. Nós separamos, eu creio que a princípio, 3 livros que tratam especificamente desse material. O que nós chamamos de Antigo Testamento são, na verdade, as escrituras judaicas, os livros sagrados do judaísmo. Livros esses que a igreja cristã absorveu, assimilou como escrituras sagradas. Tá? Então, de um modo geral, não há divergências em relação aos textos do Antigo Testamento, exceto as edições católicas, que acrescentaram algum material aos textos das escrituras judaicas. Aí é responsabilidade do catolicismo procurar justificar esses acréscimos. O fato é que nós cristãos aceitamos como inspirados as escrituras judaicas e em nada fazemos oposição. Esse livro, especialmente aqui, chamou a minha atenção na época. Introdução ao Antigo Testamento, é da Edições Vida Nova. William Lazor, Hulbert e o Bush são 3 os autores, são estudiosos do Antigo Testamento. O livro, na verdade, é algo entre a academia, entre a universidade e a igreja. Então, ele tem alguns conceitos aqui que reinam, que imperam no ambiente acadêmico, tá? Para nós cristãos, para a nossa fé, não acrescentam absolutamente nada. E também não diminui em absolutamente nada a nossa fé, a nossa confiança em Deus, porque alguns apresentam os textos sagrados de uma maneira diferente do modo devocional que a igreja o faz. A igreja usa os textos sagrados como eles são, sagrados, mas também objetos de estudo, de orientação, de pesquisa. O professor universitário, ele não manipula os textos sagrados como sagrados, tá? Sagrado para ele é só mais uma palavra, é só mais um conceito. Então, é um desafio a mais para o cristão quando envereda por essa área de estudos, ele acaba se deparando com uma série de teorias, hipóteses, que causam mais cansaço e esgotamento do que qualquer outra coisa, são um desafio à rotina, à vida espiritual da pessoa. Desafios esses que todos nós enfrentamos na nossa vida, não importando qual área de atividade a pessoa desenvolva. A vida é o desafio. A vida é o desafio. De um modo geral, o material é muito bom, o material é muito didático, o material tem um desenvolvimento muito bom. Eu gostei muito desse material, principalmente porque ele segue a escritura judaica, né, a disposição dos livros. E para os judeus, nós chamamos de Pentateuco. O que são Pentateuco? São 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são os livros que os judeus chamam de Torá. Torá significa instrução e é normalmente traduzido como lei, a lei de Deus, a lei de Deus. Na concepção do judaísmo, esses livros aqui, esses 5 primeiros livros têm uma maior autoridade e uma mais intensa santidade, tá bom? A Bíblia fala, nós aprendemos que toda a escritura é inspirada por Deus, mas na mente judaica, na concepção do judaísmo, na sua maioria, das correntes aí rabínicas, historicamente, os 5 primeiros livros, ou os livros de Moisés, ou a lei de Moisés, eles têm maior autoridade. Tanto é que nos dias de Jesus Cristo, havia um grupo de político-religiosos lá, um dos vários grupos do judaísmo, que era formado
principalmente por uma elite sacerdotal, né? No período formou-se uma elite sacerdotal em Jerusalém, em Israel, chamados saduceus. Os saduceus, eles eram muito voltados para a cultura grega, tá? Historicamente, eles haviam favorecido e muito a cultura grega. Eles eram os entusiastas da cultura grega. Hoje, a expressão teológica diria que os saduceus eram antissobrenaturalistas. Eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em profecia, mas eles não eram capazes de negar a autoridade dos 5 primeiros livros, dos livros de Moisés, da lei de Moisés, a lei de Deus dada por Moisés ao povo judeu. Então, eles mantinham-se judeus, religiosos, pela convicção que eles preservavam no tocante à autoridade e à santidade da lei. Mas já nos tempos de Jesus, havia entre os religiosos aqueles que não acreditavam em milagre, não acreditavam em anjo, demônio, não acreditavam, antissobrenaturalismo, nada de sobrenatural. O mundo é totalmente natural, tá? Daí você vê a importância da lei para o judeu. No livro de Neemias, capítulo 8 e verso 8, diz o seguinte: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Nos dias de Neemias, de uma restauração, de uma renovação da fé, de uma reorganização do povo judeu, quando do retorno do chamado cativeiro babilônico, eles passaram a reavivar a fé, e a instrução do povo na lei de Deus tornou-se algo fundamental. Esse texto aqui descreve um momento muito bonito, muito interessante, mas também ele evidencia uma dificuldade. Pelo longo período de cativeiro, pelo afastamento do ambiente cultural, religioso, houve uma dificuldade no tocante à preservação da linguagem. Por isso que o texto fala: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, tá? Porque o povo judeu, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, eles já começaram a apresentar algumas dificuldades no que diz respeito ao hebraico, tendo adotado em parte a linguagem dos babilônicos. O aramaico, aqui, de um modo geral, é uma linguagem que dominava aquele período, aquela época e aquela religião. Então, o judaísmo está firmemente fundamentado nessa lei. Nós aprendemos com o tempo que tudo que nós compreendemos dos textos do chamado Novo Testamento, o Testamento cristão, dizem também respeito ao que está nesses 5 primeiros livros, tá? Alguns acreditam, alguns imaginam ingenuamente que basta os textos do Novo Testamento. O fato é que os textos cristãos estão fortemente enraizados e fundamentados nesses 5 primeiros livros, e também nos profetas e nos salmos. Como compreender o Antigo Testamento? Há alguns princípios, alguns movimentos. Eu li um longo livro muito bem escrito que fala do Berit, do pacto, da aliança, que procura ensinar ou procura estabelecer como o texto, o elemento, com o fundamento dos textos do Antigo Testamento, o pacto ou aliança. Mas há outras maneiras de você fazer essa leitura, tá bom? Há maneiras mais abrangentes. Deus escolheu Abraão e seus descendentes. E lhes prometeu a terra de Canaã. É o chamado elemento da promessa.
Israel desceu ao Egito e caiu na escravidão, da qual o Senhor os livrou. Deus conduziu Israel a Canaã conforme prometera. Os blocos que formam os 5 primeiros livros da Bíblia, ou chamado Pentateuco ou a lei, eles são a promessa, a eleição, o livramento, a aliança, a lei e a terra. Para o judaísmo, a terra também é um elemento que se sobressai. Toda vez que você pega um texto do Antigo Testamento, até mesmo os livros poéticos, quando você encontra a expressão terra, não é necessariamente o planeta como um todo. Via de regra, é uma referência à terra de Israel. É uma referência mais do que ao território. É uma referência à promessa de Deus, à eleição, à aliança ou pacto. Celebra-se o pacto de uma forma consumada a partir do momento em que os judeus tomam posse da terra. E, via de regra, quando eles retomam a posse da sua terra, reaviva-se, de algum modo, esse conceito, essa espiritualidade, essa dinâmica na vida religiosa, que é promessa, eleição, livramento, aliança, lei e terra. O elemento dessas confissões de fé é o Êxodo, porque um dos elementos principais, o livro de Êxodo, porque ele tem o sinônimo de libertação. Você lembra que os judeus viveram no Egito como convidados, como hóspedes por um período. Depois de algum tempo, eles foram escravizados, ou seja, submetidos a trabalhos forçados. Eles não eram mais donos de si, eles tinham que trabalhar para o Estado, tá? A ponto de rejeitarem aquela vida. Porque, na verdade, eles, durante um bom período, viviam muito bem no Egito. Acabaram se acostumando com o Egito, acabaram se adaptando ao Egito. Não fosse o homem que tornou-se faraó, que por medo decidiu escravizar, medo ao perceber que aquele povo que havia sido agraciado com espaço, com terras, com a possibilidade de viver no que era uma espécie de paraíso na terra, que era o Egito, poderia rivalizar. Então, o medo fez com que Faraó escravizasse o povo hebreu. E pelo sofrimento, eles se voltaram para Deus, porque até então eles estavam tranquilos, não fosse o sofrimento, alguns poucos mantinham vivo ainda na sua mente, no seu coração, esses elementos aí de promessa, de eleição, de livramento. Abraão, Deus prometeu a Abraão e ele vai cumprir, ele vai realizar. O povo estava tranquilão, o povo estava sossegado. Não fosse a escravidão, não fosse a perseguição, o povo não teria se voltado para Deus. Deus atua conforme ele julga melhor. O povo clamou por liberdade, o povo clamou por Deus, e Deus ouviu e enviou Moisés para conduzi-los para a terra da peregrinação. O elemento promessa nessa estrutura narrativa, ele ganha uma relevância muito grande. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, seja você uma bênção. Deus abençoou Abraão, para que através de Abraão, Deus abençoasse, alcançasse a humanidade. É claro que na tradição judaica, na formação do pensamento judaico, da religiosidade judaica, eles estão preocupados muito com eles, o que eu entendo que eles fazem muito bem, Então, a concepção, a visão do judaísmo, devido a tudo que eles viveram ao longo da sua história,
diz respeito Deus e eu, Deus e nós, tá? Mas a leitura simples e objetiva do texto sagrado nos mostra que o propósito de Deus desde o início, desde a origem, não é um indivíduo, um grupo, uma família, ou uma nação. O propósito de Deus é alcançar toda a humanidade. E ele se vale dos elementos disponíveis, ou seja, do próprio ser humano, chamando, no momento em que a humanidade passava pelas suas dificuldades, turbulências, né? Deus chama Abraão, convoca Abraão, Abraão responde sim, e Abraão é enviado numa missão: conhecer a terra, peregrinar pela terra e saber que dele Deus faria uma grande nação. Ora, Abraão e Sara só foram pais em idade muito avançada. A vida debaixo da fé. A vida em função de uma promessa. A promessa de Deus, o chamado de Deus e a promessa de Deus. Essa é uma marca, é uma característica nos textos do Pentateuco, tá? Deus chama, Deus convoca, Deus envia, Deus promete, Deus estabelece um pacto, uma aliança, e Deus realiza aquilo que prometeu ou aquilo com que se comprometeu. A formação da lei, da Torá ou do Pentateuco estabeleceu os parâmetros da compreensão judaica no tocante à sua fé como lei ou como Torá. Para os editores bíblicos, os 5 primeiros livros constituíam a base da vida de Israel sob a soberania de Deus e fornecia a norma crítica de como a tradição de Moisés devia ser compreendida pelo povo da aliança, tá? Então, você precisa ter em mente, ao ler os textos do Antigo Testamento, ou os 5 primeiros livros da Bíblia aqui, que nós vamos tratar, chamado Pentateuco, e vamos fazer a introdução livro a livro, que eles são total e absolutamente relevantes para a nossa fé. Se qualquer um desses livros for descaracterizado, como alguns pretendem, por exemplo, Gênesis, vamos começar pelo começo. Se ele for desconstruído ou descaracterizado, rui completamente toda a fé cristã. A defesa do Evangelho, a defesa da verdade, do Deus que se revela de forma plena e absoluta na pessoa bendita de Cristo Jesus, inclui a preservação e o reconhecimento dos primeiros livros da Bíblia. Não, a fé cristã não é uma negação dos textos do chamado Antigo Testamento, tá? E também não tentamos fazer uma apropriação indevida. Há uma postura reverente ao que esses livros fornecem a todos, e há também um respeito à maneira bastante peculiar como os judeus no que diz respeito ao religioso, né? A maneira totalmente peculiar com que eles a interpretam e a preservam. Hoje há um movimento entre os judeus disposto a apresentar a lei, né? A lei como um todo, aí eles chamam aos filhos de Noé. Se é para alcançar a humanidade, já começa com os filhos de Adão, mas há um pacto, há uma aliança celebrada com Deus para com a humanidade através do patriarca Noé. Dificuldades à parte e opiniões contrárias à parte, nós entendemos que o pacto, que a aliança celebrado com Deus, sempre o foi com a humanidade. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te proteja.